É isso aí, seja muito bem-vindo. Você está aqui no Papo Gourmet. Estou aqui ao lado do chefe André Siqueira. Nós estamos numa saga aí, trocando ideias, já faz 2 episódios. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, volta aí, assiste que tá da hora. Tem toda a história desse cara aqui. Também a história de uma fábrica de doce bacana, a história de um cartório, a história de uma horta, também a história de um forno combinado que mudou a vida desse cara aqui e com certeza com o conhecimento que ele adquiriu nesses últimos anos vai mudar a vida de muita gente ainda. André Siqueira, beleza, mano? Chega aí, seja bem-vindo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, a gente estava falando um pouco sobre a sua história, né, no episódio passado, muito bacana. Você é chefe de cozinha, hoje atua basicamente com consultoria. Consultoria e alguns poucos eventos. E eventos. Mais conhecidos que querem fazer casamentos, festas, algumas coisas assim, eu ainda faço, mas não por não gostar, na verdade é o que eu mais gosto de fazer. Né? Porque ali eu estou efetivamente na beira do fogão. Entendi. Só que conciliar tempo, agenda, deslocamento, então isso é difícil. Tá. O que mais, graças a Deus, hoje a agenda é muito disputada. Então, assim, quando a pessoa tem uma determinada data, geralmente é num sábado, e essas datas a prioridade é do cliente quando ele está com movimento, né? Quando ele está efetivamente precisando da gente. Então, sobrou uma ou outra, eu vou lá e faço. Entendi. Dou uma batida de panela ainda. Que da hora. É muito bom, cara. Hoje a gente trabalha basicamente, né, em alguns clientes juntos e basicamente a gente faz coisas em algumas áreas parecidas e em outras áreas complementares, né? E a gente, é legal que a gente hoje, né, ajuda pessoas, né, tem um propósito alinhado de ajudar pessoas que tocam operações de alimentação a terem melhores resultados, né? Você faz um trabalho muito bacana nesse aspecto também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que desenrola esse trabalho assim, né? Uma pessoa que tem um buffet, né? Vamos pensar assim, um cara que tem um restaurante de pequeno porte que ainda não pode contratar a sua consultoria e ele tem um buffet e tem dúvidas do que fazer para ter melhores resultados numa operação de buffet, né? A operação de buffet é a operação que você mais tem experiência ou não? Não. Na verdade, assim, é bem um conjunto de ações. Então, eu começo desde a parte de desenvolvimento de projeto inicial, quando o cara quer montar o restaurante, ele tem uma ideia, um terreno e um sonho. Certo. Então, ali eu já começo a poder oferecer para ele algum conteúdo, portfólio. Então, assim, eu vou desde essa parte de desenvolvimento de projeto, layout, contratação, treinamento de equipe, desenvolvimento de cardápio, a estrutura toda de retaguarda, de controles, de acompanhamento de como essa operação tem que funcionar e entrega para o cara a chave do negócio funcionando. Quanto tempo depois da inauguração? Quanto tempo você quiser. Né? Precisar. Então, assim, tem clientes que já têm uma facilidade com isso, ou já vêm desse ramo, é muito mais fácil. Tem outros que não vêm, mas se prepararam para isso. Então, também é muito legal de trabalhar, porque absorvem com muita facilidade a informação. E tem outros que o tempo passou para eles e eles não acompanharam. E aí precisa correr atrás. Precisa correr atrás, porque assim, antigamente, há 20 anos atrás, vínhamos de uma época onde a matéria-prima ela tinha um custo mais acessível para transformar. Você tinha antigamente os portugueses na padaria trabalhando com uma caderneta e um caderno e uma caneta atrás da orelha. Independente do que acontecesse, ele comprava, fazia aquilo vezes 3 ou 4 e sempre deu dinheiro. Hoje não mais. Hoje você tem uma dificuldade absurda de controle, de gestão, a matéria-prima, né, o que a gente chama o famoso CMV, que é muito difícil de você adequar hoje, a mão de obra adequada, enfim, você tem uma série de variáveis que tornaram o negócio de alimentação um negócio para profissional. Exatamente. Vou vender comida, porque comida dá dinheiro e todo mundo come 3 vezes por dia. Faz isso não.
Né? É ali que você se arrebenta. Hoje é um negócio muito profissional. Então, o meu trabalho, o seu trabalho, nada mais é do que orientar o cara e tentar trazer para ele todo o benefício que a tecnologia, que está aí à disposição de todo mundo, Sim. pode oferecer. Então, nós vamos desde de equipamentos mais básicos, como multiprocessadores, que fazem o trabalho de 2 auxiliares de cozinha, por exemplo, trabalhando. Ah, mas eu não tenho volume para isso. Tá, mas também não precisa comprar o equipamento que faça. Top. Começa devagar, mas começa estruturado. Até o sistema de gestão dessa operação. Mas aí o que acontece? É conscientizar esse pessoal de que não é mais um negócio simples. Se você tem um equipamento, você que é o dono, você tem que saber operar também, para ir lá e cuidar dele. Você tem um sistema, você tem que se aprofundar um pouco mais para você ter trabalhar indicadores, com o sistema, né? Poder alimenta esse sistema. Sozinho ele não trabalha. Então ele traduz o que está acontecendo, mas ele não adivinha. Então acho que o nosso papel é bem esse, de entender qual o tamanho da dor do cliente, onde é que está, ir lá e tentar, da melhor forma possível, sanar essa dor, eliminar ou reduzir. Né? Em alguns casos a gente não consegue, porque é uma questão de cultura. Né? Você pega empresas muito familiares, com algumas crenças onde você não consegue se infiltrar com tanta eficiência. E para isso, números através de gestão, sistema, onde o cara começa a entender que, poxa, minha vida está melhorando. Não é? Porque no final das contas, a única coisa que essa pessoa quer é sair de casa, trabalhar, chegar no final do mês, pagar todas as suas contas, pagar os seus colaboradores e ter dinheiro em caixa. É o que eu falo para os clientes, né? Eu me baseei, claro, né? Quando você copia uma pessoa é plágio, né? Quando você copia várias é um trabalho científico. Então, eu me baseei por várias histórias, assim, dos pontos principais do negócio, né? Que, inclusive, eu já falei aqui no canal. É importante você ter um propósito, é importante você ter produto, é importante você ter preço, né? Saber fazer uma promoção, trabalhar ponto, processo, pessoas, prova física. O preço, né? As pessoas falam assim, mas é que tem que ser competitivo, eu não posso pôr o preço que me deu uma margem. Então, cara, na verdade você precisa, não é uma instituição de caridade, você precisa fazer com que a operação dê dinheiro, senão não faz sentido, né, você existir. Exato. Eu te perguntei do buffet, porque assim, nesses últimos 8 anos que eu venho prestando consultorias e aprendendo e me desenvolvendo também, né? Que é muito legal quando a gente acaba ensinando, a gente aprende, é uma troca muito bacana, né? Sempre, né? Muitas pessoas me perguntam sobre como fazer a gestão de um buffet, né? Tá certo você limitar a entrada do preço da mercadoria? Como que o que a gente pode deixar assim de uma dica gratuita para as pessoas que nos assistem de como fazer uma gestão eficiente de um buffet livre, um buffet por quilo, num restaurante tradicional de pequeno porte? Bom, vamos lá. O primeiro processo que o empresário ele tem que entender é saber quanto custa aquela operação dele. Mas eu vou, por exemplo, eu tenho um buffet, eu não posso usar filé mignon porque o meu preço não me permite. Quanto de filé mignon? Qual o impacto do filé mignon na sua compra total, no seu CMV? De repente, que é o custo da mercadoria vendida. Tudo aquilo que eu compro, transformo e vendo, ou vendo de forma direta, é o CMV. Do CMV, depois dele pago o número total da venda, pago os meus impostos, pago o CMV. Me sobra a margem de contribuição, que é para pagar todo o resto e o quanto vai me sobrar lá embaixo. Então, assim, a venda você controla? Não. Os impostos? Atrelado à venda. O CMV? Sim. CMV bem planejado? Sim. Então, vamos lá. Eu tenho um buffet e eu quero vender o meu quilo hoje é R$ 49,90. Hoje a gente paga, na data de hoje, agosto de 2022, talvez alguém veja a gente daqui a 100 anos. Estamos aí, né? Nós éramos pessoas que trabalhávamos numa época bem distante. Então assim, ele vai lá e paga
R$ 58 no quilo do filé mignon. Amanhã, qualquer crise no mundo acontece, tudo que acontecer, na verdade, as pessoas vão tentar tirar vantagem de tudo quanto é lado. Então amanhã o filé mignon está R$ 80. Uhum. Hoje, inclusive, está R$ 100. Hoje voltou para 58. 58. Chegamos a pagar 98 num filé mignon. Então assim, repasse? Não, você não consegue repassar. Eu tenho que tirar esse filé mignon do meu cardápio porque ele está me arrebentando. Quem te disse isso? Eu costumo dizer assim, uma empresa que não é auditada, que não é acompanhada de perto pelos números, ela é uma empresa de palpiteiro. Eu vou dar palpite, inclusive eu, independente do tempo de consultoria que eu tenho, você, o sistema, não interessa. Se você não tem um número claro e auditado, você é um palpiteiro. Então, a primeira regra, controle o seu estoque, controle os seus números, faça inventário. Faça o inventário inicial, compre o mês todo, vai anotando as suas entradas. Das suas entradas, desmembra. Desmembra o que é carne de uma forma muito simples. Carne vermelha, carne branca, suína, frios, embutidos, seu hortifruti, mercado em geral. Bebidas, ok, você é um restaurante, não precisa separar bebida com álcool, sem álcool, até porque a bebida alcoólica é... Mas eu já sou uma choperia, então separa com álcool, sem álcool, até para você entender o comportamento dessa venda. O que é chopp, o que é cerveja, talvez. Exato. Chegou no final do mês, inventaria novamente. Então você tem, naquele período, o estoque inicial e o final, mais tudo que entrou. E tudo que saiu. E tudo que saiu. O que saiu você não tem de onde tirar. O que é o que saiu? É o saldo de inventário. Então, vamos lá, falar de números assim redondos. Eu tinha 10 mil em estoque. Comprei R$100.000 ao longo do mês. Quanto que eu tenho que ter no final do mês? 110. 110. Fiz o inventário, eu tenho 20 mil. Então eu gastei 90. Exatamente. Para vender quanto? Para vender 200. O meu CMV está aproximado de 45%. Nossa, mas agora eu vou tirar o meu filé mignon. O filé mignon é aquele... a cereja do bolo. Aí você vai lá no teu CMV e vê quanto você comprou de filé mignon. Você vai lá ver, deu 3%. É esse o seu problema? Nunca foi. Eu fiz auditoria de restaurantes orientais, onde as pessoas falavam, cara, não consigo mais trabalhar com salmão. Não dá mais. Eu falei, calma, que não é assim. A conta não é. Não, porque não. Pois fizeram toda essa auditoria. Acredite que no final do mês, tem ideia de quanto o salmão pesou? O salmão no CMV desse camarada? Depende. O restaurante dele é mais sushi ou é mais prato quente? Totalmente rodízio de sushis, de sashimi e tal. 10%. 22%. 22%. E o resto? Ele não sabia o que era o resto. Tá, mas você pesou só salmão. Velho, é o tamanho da sua compra. Eu costumo falar para as pessoas levar em relação à relação de Pareto, levar em consideração a relação de Pareto, que você cria uma curva ABC e olha lá, fala, aonde está, né, o que custa 80% do seu custo, né, de mercadoria, do seu CMV. Se você olhar, né, para qualquer casa, seja ela produtos japoneses, churrascaria, se for uma pizzaria, cara, basicamente, cara, você vai enxergar proteína, laticínios, né? E se for uma padaria, farináceos. Beleza. Então, basicamente, cara, não ficou difícil de você olhar, né, o seu CMV, né, e ter um controle melhor. Então, beleza, os produtos mais caros do mercado, você não vai no mercado, uísque, pacote de cigarro não está dentro de um armário fechado, trancado. Então, ali é o custo maior dele, o resto está tudo aberto, né? Então, se a gente olhar, né, onde a gente tem que pôr uma chave no armário, né? Basicamente, proteínas em geral, né? Porque todo tipo de proteína é caro. Tem uma mais barata, mais cara, mas basicamente o consumo, a preferência nacional, né, cara? Tem muitas, os vegetarianos e veganos que me desculpem, nada contra, mas
A preferência nacional é proteína, cara. Os caras querem carne assada, querem carne. Uma marmitaria. Pô, se ela bota só ovo frito, ela vende menos. Ela vai precisar, que é proteína também, mas é menos valorizada. Não tem o mesmo Agora, se termo. você faz ela com carne assada e escreve ali as duas palavrinhas, carne assada, no meio ali, vai dar um resultado muito melhor. É outro impacto. E então, quer dizer, se você está olhando lá a proteína, sabe que a proteína é correspondente a essa curva A, né, do seu custo. Dá uma olhada melhor para ela, né? Cuida com carinho. Cuida com carinho. Eu vejo assim, né, no caso do restaurante japonês, às vezes o cara fica de olho só no salmão, né? E passa um caminhão de coisas caras no meio. Você tem... Vamos falar de produtos. Acho que marcas não é interessante a Sim, gente citar sim, nome, sim. mas vamos lá. A pessoa por Só se elas comodismo, patrocinarem aqui o Papo Gourmet, atenção, pessoal. aí fica à vontade. Por comodismo, ela vai lá e começa a comprar o seu molho tarê. Então você tem um fornecedor que te fácil de entrega um fazer. galão com R$45 Uhum, e o mais conhecido custa 90. uhum, Cara, nós estamos falando de 45 pau um galão. Uhum. Quantos você usa no mês? Aí a culpa é do salmão. uhum. Peraí, eu não estou entendendo. Então assim, você não olhou para nada do que estava acontecendo. Uhum. Ou seja, faça um inventário, olhe para o todo. Entenda que se você não está tendo resultado, então vamos lá, meu CMV está 50%, eu preciso descer ele para 40%. Preciso mexer em 10%. Não adianta você olhar para o salmão. Não vai mexer nele, amigo. Ele você também não manda nada. Quem manda é o cliente. Ele chega, ele paga, ele quer. Uhum. Mas o restante todo, você tem ferramentas para poder fazer isso. Dinheiro e forma. Uhum. Apura rendimento, controla o seu desperdício, né? Compra melhor, tem muita coisa para ser feita. Não põe a culpa no que não tem como mexer. Uhum. Mas a partir do princípio que você não começou a entender o seu número, se você não vai lá, tira a bunda da cadeira, passa uma noite contando o seu estoque, cuidando do seu negócio, desculpa, no final do mês você vai dar um palpite, um chute no escuro do que está acontecendo. Então a primeira coisa, principalmente o buffet. Sai da A zona do la eu carte, acho. ele é construído por ficha técnica. Aham, Não existe ficha técnica de buffet. aham. Então, Existe só a ordem de produção. mas e aí? Fizeram igual? Então vamos lá. Você tem uma ordem de produção baseada na ficha técnica para fazer arroz. Uhum. Então, a gente aprendeu com a avó que você põe 1 quilo de arroz, 2 litros d'água, Uhum. né? Um percentual sal, vale, Uhum. tem uma receita. A dona Maria pôs 2 litros? Vai no zóio. Não sei. Então, assim, qual foi a variação disso? Aí nós estamos falando de pessoas que trabalham na ponta, auditando tudo que é produzido. Quando chega, eu produzo e eu peso aquilo que eu fiz hoje. Se der variação, o meu sistema identifica. Porque quando eu dou entrada, vamos lá, eu tenho meu estoque lá no quartinho. Uhum. E aí eu peço para produzir, eu transformo de um estoque A para um estoque B, primário, secundário. No B eu já entendo que 10 quilos vão se tornar 30. Então quando eu tiro daquele estoque e jogo para o segundo estoque, o sistema é alimentado. Se é por quilo a operação, poxa, como é que eu monitoro isso? Você não precisa monitorar. Você tem quanto custou para produzir aquele dia e por quanto você vendeu. Uhum. E o que sobrou? O que sobrou talvez seja o seu lucro. Mas está ali. Você está vendo, é só pesar o que sobrou. Mas o que sobrou, na verdade, cara, ele impacta na primeira vez, né? Se a gente parar para pensar, ele vai impactar na primeira vez, concorda? Porque a partir da segunda vez que você está fazendo reproduzir o seu buffet, algumas coisas você teve que descartar, não teve como, Fatal. né? Fatal. Algumas coisas você pode reinventar, reaproveitar. Se você tiver equipamento para isso... O reaproveitamento... É comum você todo ir no buffet ter um arroz birubiru, por exemplo, que era um arroz branco de normal, ontem. normal. Só que assim, fugindo da linha do custo, Uhum. o reaproveitamento ele é um negócio muito complicado nos restaurantes, porque assim, o dono quer que aquilo saia o mais rápido possível, tipo amanhã.
Você que come todo dia, se voltar amanhã, percebe, como meu cliente fixo, que aquilo foi reaproveitado. A cozinha, por sua vez, ela é cobrada para transformar. Mas ela vai transformar o que se já tem um cardápio planejado. Então não existe também a cultura de como tratar o reaproveitamento. Que tem que ser tratado como tem que ser tratado com seriedade, né? Você tem que olhar lá e falar assim, matéria-prima. Alguns problemas, né, que eu vejo mais comuns no dia a dia, imagino que você também vê, que eu consegui observar é assim, o alimento que ele é um alimento de transformação do dia seguinte, ele não é tratado com carinho pela equipe muitas vezes. Ele não é acondicionado de maneira correta muitas vezes, porque assim, nem tudo dá para reaproveitar. A gente sabe que um tomate fatiado hoje, ele não vira tomate amanhã. Ele pode, no máximo, né, se não tiver temperado e tal, você pode fazer um molho, dependendo da quantidade, mas cara, dependendo da quantidade não vale a pena. Fora, porque você não tem um controle de temperatura de tempo exposto. Isso, não vale a pena também. Custa mais caro. Você vai fazer um molho de tomate com quanto? Com 300 gramas de tomate? O molho sai mais caro. O gás você vai gastar para você fazer aquilo ali virar... Não adianta. Então assim, você vai transformar de repente uma proteína que vai virar um escondidinho, um arroz que vai virar alguma coisa que dependendo dá para aproveitar, dependendo não dá para aproveitar, né? Existem técnicas para manter o buffet, imagino, né? Para você manter o buffet em condições do começo ao fim, porque o cliente que chega no final do buffet, ele tem que ter... ele paga pecado, né? Ele tem que ter ali no máximo ali uma situação... Ele tem o mesmo direito de quem chegou às 11. Exatamente, né, cara? Via de regra não costuma acontecer, mas deveria ser. Só que assim, o que acontece no reaproveitamento? Os dois polos. Sobrou a proteína. Põe no farofa. Pera lá. Escondidinho. Você está me falando de pegar a proteína e reaproveitar ele como guarnição, como base? Sim. Então você pegou o meu custo e jogou lá para baixo. Então também se jogasse fora não ia dar muita diferença. Ou você pega um produto, hoje teve couve, sobrou um pouco de couve refogado. O que eu vou fazer para reaproveitar? Tropeira. Não, mas como assim? Põe farofa, bacon, calabresa, ovo, para aproveitar a couve. Quanto custa a couve? Você tá maluco, velho? O que você tá pegando para transformar aquilo era muito melhor você descartar. Pega do zero, começa de novo. Não, o cara vai lá e pega meia dúzia de insumos, é sempre os coringas da cozinha. Alho poró, alho frito, cream cheese, requeijão, queijo. Pô, o mussarela tá R$60. Não, pega isso aqui, põe um queijo por cima, gratina e manda. Você tá maluco? Era melhor você não fazer. Ou seja, como é que se trata o reaproveitamento? Quando ele volta, ele tem que ser planilhado, pesado. Olha para aquilo, estuda aquilo e fala, bom, isso aqui vai virar tal prato, tal dia, tal prato, tal dia. Então assim, faz aquilo com planejamento. Ou seja, olha e trata com consciência. O que você está fazendo? Eu fui lá, assei um pernil, sobrou metade, nossa, mas ficou seco. O que eu faço agora? Bota tomate no meio, farela isso aí, joga no meio da mandioca. Precisa ser assim? Eu não posso fazer um rocambole mais elaborado? Agregar valor, né, cara? Exato. Porque, poxa, o cliente que tá consumindo daquele buffet, ele... Cara, obviamente que todo mundo quer levar uma vantagem, velho. Você tá pagando lá 35, 40, 50, 60 pra você servir de um buffet. Cara, e quanto melhor for a execução, quanto melhor for a aparência desse buffet, o aspecto, né? Puxa vida, só de olhar o cliente vai se sentir bem. Fala assim, pô, cara, aqui vale a pena, velho, comer aqui. Que é os buffets que a gente vai e entra 1h, 1h30 da tarde. E você vê e fala, puta, é o capricho desse negócio. Exato. Mas por quê? Porque o cara trabalha com pouco, muitas reposições, genes limpas, tem cuidado com o negócio. Mas e o outro? O outro não tem cuidado? Não, é lógico que não, você já entendeu que não. Que o que tem cuidado dá trabalho pra caramba de você fazer isso. Esse cara tem resultado. E, inclusive vai ver a sobra dele. É zero. Zero, você tá... velho, não dá 1% na quebra no orçamento dele.
mas ele cuida. E ele, de quem que ele está cuidando? Do produto? Não, ele está cuidando do cliente dele. Exatamente. Então isso reflete em um bom resultado. Uhum. O cara vai lá, ele tem uma higienezinha de meia rasa, tem bife hoje no cardápio. A dona Maria vai lá, pega o bife desse tamanho, corta no meio, faz um bifinho pequeno, manda 4, mais 4, mais 4. Ó, o movimento caiu, manda mais 3, mais 3, mais 2, mais 2. E se sobrar, sobrou 2, você tem uma brigada inteira para almoçar. Uhum. Não adianta você achar que aqueles 2 bifes vai sobreviver à sua equipe. Ela vai passar por ele. O que sobrou? Nada. Porque no universo ali de 10 colaboradores, 6 colaboradores, mas o dono talvez está lá, 6, 8 pessoas. Sim. O que sobra um pouquinho em cada cubo de 5 ou 6 proteínas, quando eles passarem vai acabar. Vai acabar. E aí? Então talvez eu tenha investido um pouquinho mais na refeição do meu colaborador. E foi lá, se serviu no meu buffet e tudo. Ele só me ajudou. Eu não tenho que pensar em 2 bifes. Aí tem o famoso dono de museu, que tudo que sobra ele guarda um pouquinho. E ele é especialista em croquete. Tudo vira croquete. Tudo. Não existe a lei. Qual que é a lei? A lei é essa daqui, irmão. Faz uma paçoca, panceta, cambotiã. Macarrão pode. Molho branco pode. Nossa, eu não sei, meus meninos chupam sorvete sobre metade, põe no croquete. E o que vai virar? Agridoce. Tudo ele tem desculpa, ele aproveita tudo. Não é mais fácil? Não é mais fácil. Faz croquete. Tem restaurante que não consegue vencer, cara. Aí começa. Se você deixar, e aí lá na ponta eles põem bacon farelado, né? Aí também já complicou tudo de novo. Então assim, cuidar. Quer trabalhar com buffet? Entenda, é difícil. Tem que ter controle, tem que ter pesagem, tem que ter domínio no que se compra, no que se usa, porque senão não adianta. Então, mas e quem não conhece do assunto? Quem não conhece do assunto vai se preparar. Ninguém. Às vezes eu falando dessa forma, eu falo, cara idiota, então eu não posso tentar? Pode. Pois não reclama. Ninguém sai para fazer nada na rua sem se preparar. Sim. Ninguém. Por que você vai abrir um negócio da sua vida, investir todo o seu dinheiro e não vai se preparar para aquilo? Vai achar que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. O buffet é difícil de lidar? Sim. Ele é delicado, mas esse processo que a gente está falando, de fazer inventário, de cuidar, isso é cultural. Se você faz isso desde o início, depois vai embora. A sua equipe, quando entra um colaborador novo, ele entra sabendo que é daquele jeito. Quantas vezes as pessoas dão treinamento, né? Eu ando por aí, cara, conheço vários restaurantes. Eu pergunto para as pessoas, tá, beleza, quantas vezes você treinou a sua equipe? Na maioria das vezes eu escuto nenhuma, né? Aí você fala assim, mas você não dá treinamento, orientação não é treinamento, né? Orientação é orientação, treinamento é treinamento. Você não dá treinamento, você não qualifica as pessoas, não trabalha processos e quer exigir o quê, na verdade? E quando o treinamento acontece, durante a operação? Ele vai vir aqui, vai ficar 3 dias com vocês. Ai de vocês se não aprender porque eu estou pagando caro. Sim. Então, aí o cara sai, olha no relógio 7h30, começa a posicionar a panela, cadê as balanças? Balança para quê? Pesar a receita. Vamos começar a pesar. Ai, moço, balança, não tem. Tá bom. Então, vamos pelo menos unidade de medida. E aí você começa a procurar com uma caneca. Tem, mas não tem campo. Beleza. Passa um tempinho, dá 8h30, quase 9 horas. O dono volta e fala, vou começar a sair marmita. Acelera isso aí. Daí pra frente, você acha que essa moça, essa mulher, essa senhora, esse senhor em treinamento, ele tá me ouvindo? Ou ele tá em pânico com o dono, porque tá cobrando, o tempo tá passando e ela não tá entendendo nada do que eu tô falando? Aí eu acabo o treinamento e vou embora. Ela é burra. Eu sou ruim e caro. E ele é um infeliz que foi gastar dinheiro com isso. Nunca mais. Só que ele não entendeu que ele fez tudo errado. Como é que eu treino? Eu treino depois do expediente. O que eu produzi hoje, eu forneço amanhã. Dou foco, dou oportunidade para aquela pessoa que está sendo treinada absorver, falar. Eu tenho dificuldade, porque assim, às vezes eu vou dar um treinamento de preparações e a pessoa
não tem dificuldade com a preparação, tem dificuldade com o armazenamento. E aí você percebe que no meio do caminho, pronto, aí você ajuda essa pessoa. Alguém vem e fala assim, uma famosa marca de comida australiana, nossa, quando eu vou lá, o atendimento, o garçom ajoelha, fala o nome, e não sei, nossa, quando eu vou lá comer costelinha, sempre igual, não sei. Outback. Tá bom. Pode falar, não tem problema. Pois é, tá devendo uma. Uma costelinha Outback. Quando você é contratado, você vai para um centro de treinamento ou para uma outra unidade e fica 30 dias sendo preparado para ter a sua primeira experiência. Você é avaliado, enquanto você chega na nova unidade, como novato. Você é respeitado como novato, você é motivado como novato e de repente você é um avião trabalhando. Mas por quê? Te deram toda a condição para isso. Sim. E se você não quis aproveitar essas condições, depois de um tempo eles vão perceber que você não está afim e tchau, obrigado, você acaba saindo do esquema. E, inclusive depois de ter feito um baita no investimento desse. Sim. Então assim, acontece na cozinha a mesma coisa? Óbvio que acontece. Os melhores equipamentos, os caras trabalham, uma baita de uma equipe, insumo de primeira. Caiu de paraquedas? Não, aquele negócio custa muito caro. E eles regulam, fazem alguma coisa? Não. Essa é a premissa. Para eu existir eu preciso disso. Para eu ter excelência eu preciso passar por esse processo. O cara na ponta quer aquele garçom. Mas se aquele garçom chega ajoelhando já de primeira, fala, dá licença, eu fiz uma entrevista, meu nome é fulano de tal. Cara, esse cara não está no mercado não. Está empregado. Está empregado. Então assim, regra número 1 para o cara trabalhar principalmente com buffet, controle. Tenha controle do seu estoque, da sua compra, entenda ela de A a Z, o que está acontecendo. Acompanhe seu fornecedor de hortifruti, porque de repente você nem vende tanta salada assim, aí você vai lá ver no seu CMV, ele está impactando 16%, 18%. Está muito alto, cara. Você não é num restaurante vegano, não pode. Onde a carne vermelha geralmente fica em 20, 18, 20, o seu FLV não pode. O que está acontecendo? De repente, é produto que está chegando e estão jogando fora, armazenamento mal feito, processamento mal feito. Então tem muitas etapas durante toda a cadeia que vão te mordendo 0,5%, 1%, 2%, 1,5%, 0,3%. No final, deu 10%. Quanto é que você ia ganhar? 15%, sobrou 5%. 10% ficou no meio do caminho porque você não controlou. Então ser dono de uma operação de buffet é cuidar, é monitorar, é trabalhar em cima disso. O restante da operação anda por si só. A culpa é do filé mignon? Até agora a gente não achou lugar nem pro filé mignon. Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez ele seja a tua salvação. Tira ele que aí acabou de vez. Então assim, não é... É o que prestava no seu buffet era um filé mignon. Era aquilo que o cara vinha e fala, nossa, né, a população em geral ela tem esse hábito, né? Nossa, tem até filé mignon, tem até palmito. Então, que valoriza o seu trabalho. Poxa, bota lá. Até porque quando você paga 58 no filé, você está pagando lá seus 48 num bombom de alcatra. Sim. Não corra muito não você vai pagar. E outra coisa, aí você não pode usar o nome filé mignon e o nome bombom de alcatra não é tão valioso como filé mignon e a diferença você está falando de R$10 o quilo, onde um cliente ia consumir talvez 200 gramas, 300 no máximo. Não consegue. Viu, cara? Se ele... Não, eu tô falando aquele cliente que talvez coma bem ou seja malicioso e fala assim, não, cara, eu só vou pegar o que é caro para eu recuperar meu dinheiro, né? Até existe. Mas é uma margem tão pequena que esses caras não impactam. Não. Aquele cara, né, eu tenho um cliente meu, o pai dele, o Jô, um amor de pessoa, e às vezes a gente tá ali conversando na frente da fila, os caras passam com os pratos desse tamanho. Eu falo, Jô, esse te pegou, hein? Ele fala, eu gosto desse. Esse cara tem aquele come. Então assim, se ele vai comer 1 quilo e eu não vou ganhar nada, mas ele veio comer, tá tudo bem, esse cara não incomoda, é mínimo o número de pessoas que fazem isso. E eu fico contente de ver o cara comendo daquele jeito, daquilo que eu tô fazendo. Sim. Comida boa, o cara tá satisfeito, pode comer. Só não joga fora. Não pega além do que você vai comer. Então assim, você vê o dono do restaurante feliz porque o cara tá, de certa forma, zerando o lucro dele. Sim. Tá tudo bem, porque ele é uma exceção. Ou seja, o filé mignon é uma exceção no meio desse pacote. E como é que você sabe disso? Monitorando.
trabalhando o número. É difícil? Depende. É uma rotina de quem tem restaurante. E no à la carte? Também, senão você continua sendo palpiteiro agora do à la carte. Só mudou o segmento. Então, eu tenho uma doceria. Nem se fala. Controle e balança, não se trabalha de outra forma. Sim. Receita. Calcula, bota o preço, vende. O dia está lá. Ô chefe, eu tenho uma pergunta aqui de uma cliente de Louveira, Natália Lourenção, ela é dona do Dudas Restaurante. Ela tem uma operação de buffet e ela gostaria de aumentar o número de itens no buffet dela, né? Seria legal colocar uma mesa fixa de alguns itens, por exemplo, queijos, pães e tal, né? Essa é a pergunta dela, né? Eu só incrementei aqui a pergunta dela, mas ela gostaria de aumentar os itens do buffet. Como que ela pode aumentar os itens do buffet sem onerar no custo da operação? Mesa rechô. Provavelmente ela tem uma pista fria, destacada da pista quente. Entre uma e outra, ela abre o espaço, então vamos lá. Na pista quente, banho-maria. Os produtos de base, onde começam, arroz, feijão, ela quer manter próximo da salada. E o que ela quer aumentar? A variedade de produtos de mais destaque. Então, uma mesa na ponta, coloca alguns rechôs ou os termoelétricos. O rechô ainda é uma opção mais barata. E lá na frente, com 3 rechôs, por exemplo, ela tem até 6 cubas de meia rasa para fazer destaque de buffet. Então ela aumenta a variedade. Seria o ponta de gôndola no mercado. Exatamente. Legal. Um dos rechôs eu vou trabalhar ele único sempre e de preferência pratos autorais. Então vamos lá. Eu vou desenvolver um cupim onde eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas esse você só vai comer aqui. Vou ter trabalho para isso? Vai, lógico. Mas depois daquilo, alguém vai passar e falar assim, é aquele que tem o cupim lá, não sei o que, é aquele lá. Ele se torna uma referência. Necessariamente só o cupim? Não. Nessa ponta tem que ter produtos que são destaque absoluto seu. Um peixe assado, um rocambole diferenciado. Seja lá o que for. Pode ser o chuchu recheado. E só você tem. Desde que não seja com catupiry marca diabo. Não vai dar. Então assim, eu tenho um produto que é sensacional. Por quê? Porque as pessoas vão gostar simples. Sim. Então eu agreguei valor ao meu buffet. Isso precisa onerar meu custo? Não necessariamente. De repente eu vou trazer mais clientes, então eu tenho mais giro e esse produto vai se pagar. Mas é basicamente isso. Expanda com rechôs de forma bem simples. Mas não era o que eu queria. O LX, rechô, agora, tira a mesa, uma mesinha simples. Começa sempre com o mínimo. Quem fabrica vai me mandar matar eu amanhã, mas assim, tem muito seminovo no mercado que você consegue a custos bacanas, né? Você consegue inventar com coisas que às vezes você tem no teu depósito. Vai lá, joga uma toalha preta em cima, o cliente não está olhando isso aí não. Sim. Começa assim e depois não se acomode. Claro. Né? Você começou a melhorar, devolva aquilo para a sua empresa. Esqueça o seu bolso. Entenda que quem está fazendo aquilo acontecer é a empresa, então é ela quem tem que recolher aquilo de volta. Não é você. Sim. Você tira o seu salário programado, né, que geralmente acontece. Quanto que ela rendeu esse mês? Eu não sei, paguei tudo. Isso é uma discussão que, inclusive, eu tenho com alguns clientes, que é assim, né? Eu chamo o CNPJ de mãe, né? Sua mãe, não mãe biológica, mas uma mãe financeira que te dá uma mesada e tal, né? E o dinheiro, você administra esse dinheiro para sua mãe. Essa sua mãe não fala nada para você. Você tem acesso à conta dela, você pode fazer o que quiser com esse dinheiro, mas o dinheiro é dela, não é seu esse dinheiro. Mas aí ela fala assim, tudo bem, eu vou te dar uma mesada, que nesse caso chama Prolabore, de R$4.000, né, pela função que você exerce aqui dentro dessa operação, e o restante é o nosso lucro, é o lucro da casa, né? Nós temos nossos sonhos para realizar. Geralmente, em uma operação de pequeno, médio porte,
que é onde mais comum da gente ver uma situação como essa, o gestor, o proprietário, o dono do restaurante, ele vai lá e rapa fora, rapela toda aquela conta. A carteira dele e o caixa da empresa é uma Exatamente. coisa só. E normalmente a carteira dele está bufando, o caixa da empresa está zerado, né? A programação da praia está tudo certo, mas a compra do buffet novo lá que a gente está precisando para aumentar não está rolando, ou então a empresa está rodando bem, está tudo certo, tá atendendo bastante gente e tal, só que os planos de crescimento da empresa são prejudicados por isso, né? Eu acho que não tem problema nenhum o dono do restaurante pegar todo o resultado da operação para ele. Porque é dele mesmo, ok. Né? Essa analogia que eu faço com a mãe financeira, ok. Mas não é no sentido de dizer para o cliente ou para o proprietário, para o dono do restaurante, essa analogia não é para dizer para ele que ele não pode pegar o dinheiro da operação do próprio restaurante dele, mas sim para saber quanto ele consumiu que era do prolabore dele e quanto ele consumiu do lucro. Quando você separa o que é prolabore e o que é lucro, você sente diferente, né? Você se sente diferente quando você vai gastar essa grana. Você fala assim, peraí, cara, até aqui eu gastei o que era do meu mesmo, ok? Que o restaurante paga escola das crianças, paga prestação do carro, paga, ok, que é da minha vida pessoal. E a partir de agora eu já estou gastando do lucro. Aí se você pretende fazer um negócio para evoluir, para crescer, vai ter que abrir mão de algumas coisas para você poder privilegiar a sua mãe financeira e fazer com que ela cresça, né, cara? Eu entendo assim, parece extremismo, mas vamos lá, você abre uma empresa e as pessoas administram para você, você tem um gerente e tal, sua folha de pagamento. Certo. Então você tem o seu prolabore. Uhum. Você trabalha na empresa? Se você não trabalha, Então você não tem prolabore. Não tem prolabore. Você tem a sua retirada no final do mês do lucro dela. Uhum. Aí você vai para a máxima. Empresa rica, sócio pobre. Uhum. E aí faz o inverso. É a mesma coisa. Então assim, o que sobra da empresa é da empresa, não mexa. Uhum. Mas não tem mais nem menos. Amanhã você fala, eu vou vender a empresa. Ok. Você tem todos os controles, tudo, inventário, tem fluxo de caixa? Deixa eu ver o fluxo de caixa. Fluxo é lindo. Bota no caderno. No papel. No extrato. Porque ele foi acumulando. Uhum. Cadê? Não é que isso aí eu tirei pra mim. Puxa vida. Então eu posso dizer que você é mentiroso. Não. Você disse pra mim que tudo tá aqui, eu olhei, vi, li tudo. Eu só quero uma prova física do que está acontecendo aqui, que onde é a conciliação bancária. É o quanto tem sua empresa em caixa lá, você vai vender aquilo pro cara? Lógico que não, acredito. Não, eu faço retiradas mensais de valor X, assim. Aí tudo bem. Só que é difícil quem chega nesse nível patamar de excelência, né? De cuidar dessa forma mesmo. Porque uma coisa é monitorar entrada de mercadoria, quebra, inventário, isso é uma coisa. Fluxo de caixa é outro, né? As pessoas vão comprando tudo embolado, elas não conseguem destacar a semana de folha de pagamento de um planejamento de compra anterior, não conseguem. Então, quando tem 13º, então? Não, ainda não sei. Porque provisionamento de recursos não existiu o ano inteiro. Não, isso nunca existiu. Eu fiz consultoria de um cliente, eu cheguei e falei, cara, você vê como é que o negócio é fantástico. Eu entrei, todo o fechamento de caixa dele, ele tem um mundo de envelope. Que da hora. Assim, quando começa, ele fecha o caixa dele, aí tem lá, todos os dias, aluguel, média energia, folha de pagamento, impostos, e vai juntando. Aí ele pega do caixa dele, 5 mil reais. Quanto que é o aluguel? É 100 reais por dia, tira 100. Aluguel. Energia. Nossa, que da hora, velho. Vai separando. Resultado, põe no envelope, banco. Ninguém tem acesso. A mãe dele, que é o financeiro, passa, pega todos aqueles envelopes e leva. Vai para um cofre. Eu te pergunto, quando fala assim, aluguel é amanhã. Pega o envelopinho do aluguel. Tá na mão. A folha de pagamento. Então deve ter sido. Não tem dor.
Não tem. Uhum. Ele se planejou todo dia porque ia acontecer no fatídico quinto dia útil de folha de pagamento, do aluguel dele. Ele está planejado. Aí chega um dia que vende um pouco menos, ele começa a separar, não encher os envelopes. Às vezes na segunda não enche os envelopes. Onde vai aquele envelope? Não sai da mesa. É isso aí. Quando encher... Quando completar do que ficou faltando do dia anterior, mais desse dia... Caderninho já faltou R$62 para o pagamento, faltou 50 da conta de água. Sim. Amanhã sobe um pouco, ela tira aquilo e paga, fecha ponto, que o dia fechou. Beleza. Não acumula também. Então, aí o sábado e domingo acontece. Né? O abençoado sábado e domingo, aquele almoção de domingo, legal, dinheiro entra, vai para o mesmo destino, tudo igual, mesma coisa. O cara não sofre. Aí você fala para ele, você faz fluxo de caixa? Melhor que esse. Excel pra quê, cara? Eu vou vender minha empresa. Isso você não vai nem ouvir do cara. Esse cara não vai vender essa empresa. Não. Tá tudo bem com ele, porque ele compra direitinho, ele separa as despesas todo dia, tá tudo certo. Eles vivem do quê? Quando paga tudo, tem aquele outro envelope. Aquele sobrou. Igual aquele, naquele mês, ele tem mais 12 guardados. Aí, ó. Eu vou ter uma pandemia. Tá bom, vai, vamos ver isso aí. O cara passa 2 anos e fala, nossa, agora acabou o dinheiro. Nesse meio tempo, já quebrou 80 em volta dele. E ele tá lá abrindo envelope. O que é isso? Não isso no ano passado ainda. Ele tava pronto pro negócio. Então como é que ele fez isso? O método dele. E quando o cara não sabe trabalhar, vai pro envelope. É isso aí. Então assim, alguém me ensinou isso? Não. Eu vi alguém fazendo isso e entendi que, porra, isso é pra vida, cara. Nós podemos dizer que ou vai pro envelope ou vai pro saco. Um dos dois. Você pode escolher, né? Não tem. Você pode escolher. Não tem jeito. Não dá. Eu tenho um outro cliente que tudo que ele recebe vai pra mãe. Que não é a mãe. Que não é a mãe mesmo. Não é a mãe CNPJ. Mas por quê? Porque a mãe não gasta e não deixa ele gastar. Nossa, mas você precisa disso? Ele falou, eu não sei, eu nunca gastei, mas minha mãe também nunca pagou para ver. Ela nunca aceitou, então desde que ele abriu a empresa, todos os números, no final do mês, é ela que planeja todos os dias o quanto vai para cada despesa também. Ela é o envelope desse cara. Da hora. Mas funciona, ele não tem acesso, ele cuida de toda a operação. O que no final do mês ele tem? Salário, quinto dia útil. E aí sim você põe o nome, Pro Labore. É isso aí. Então assim, quer ter empresa? Primeiro, entenda que você vai trabalhar. Bastante. Eu vou trabalhar menos que meu funcionário. Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado isso aí. Né? A gente trabalha, eu me incluo, você sabe como é que funciona, como consultor, como dono de empresa, a gente trabalha da hora que acorda até a hora que você vai deitar. Então não vai parar. E aí você tem às vezes a habilidade de conseguir fazer umas coisas dormindo, né? Acorda iluminado, com ideia, alguma coisa, ainda funciona, porque você não desliga totalmente. Tem cliente que te liga às 3 da manhã, ele quer trocar uma ideia, ele está com um problema, então a gente está lá para atender. Mas aí, beleza. Por quê? Porque eu sei que esse é o meu papel, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar isso. O dono do restaurante tem que saber que esse é o dele também. Tem que trabalhar, véio, tem que fazer, tem que controlar. Não adianta terceirizar a responsabilidade, porque não vai acontecer. Não. O ditado antigo de que engorda o porco e o olho do dono, poxa, não poderia ser mais preciso, né? Então, mas é que as pessoas elas confundem esse ditado, né, na real, né? O que engorda o porco é o olho do dono, não é a boca, não é as mãos, não são as pernas, né? É o olho do dono. Eu demorei muito tempo para entender esse ditado na real, né? Porque às vezes as pessoas elas confundem, né? Que para isso então tem que ficar com a barriga atrás do balcão. Não, você só precisa ter certificações, né, para você olhar, ou seja, conferir, auditar essa certificação e você poder olhar e falar assim, tá funcionando, né? Então eu tenho porco, eu tenho porca para fazer porquinho, tenho, beleza. A porca tá vacinada, o porco tá vacinado, estão, beleza. Tem ração para os porcos na semana inteira? Não, opa, tem um ponto aqui que a gente precisa melhorar. Agora,
Se você não consegue auditar, você não consegue olhar na sua operação como que tá, né? Você não tem, como que você vai exigir, né? Você fala assim, às vezes, né, André? Muitas vezes o cara ele trabalha na operação, ele tá ali o dia inteiro, mas não consegue observar, não consegue olhar, não consegue. Ele está inserido no problema. Exatamente, ele é parte do problema. Talvez é ele que não precisa de treinamento. Sim. Né? Visitei um cliente e o sócio dele falou, ó, vamos fazer a consultoria, mas desde que você entenda que o primeiro que tem que mudar é você. Uhum. E simultaneamente eu também. Aí daí pra frente o resto pode até funcionar. Agora, se a gente fazer a consultoria achando que o povo é tudo burro e nós é muito esperto, paramos por aqui. Uhum. Eu achei, eu falei, pô, que comportamento interessante, porque geralmente nunca é assim. O cara te chama, ele te conta o problema dele, a dor dele, 3 culpados. Geralmente ele não está incluso nesse não. O 3 culpados. Ele não estava lá, né? Ele não viu. Dos 3 culpados, 2 é inocente. Então, assim, era aquela bagunça. Aí você vai ver, não tem nada disso, só não tem processo. Uhum. Tudo é processo. Inclusive o que a gente está falando. Ou você começa a implantar o processo e auditar, ou vai ser um palpiteiro aí. Eu acho que está dando certo. Dava certo? Nossa, antigamente dava muito certo. Antigamente o que custava R$10 se vendia a 40 e os 40 eram acessíveis. Hoje em dia, se você depender de alguns produtos, por exemplo, Fremion, você fala, vou pegar o custo vezes 3. Não sei para quem que você vai vender. E não vai mais. Porque não tem cliente mais que não cota, né? O cliente, por outro lado, o cliente também já evoluiu e está educado a ponto de saber como é que é o produto, o que vale, o que não vale. Conta, né? O quanto que aí, né, se ouve muito falar dele, o quanto se compra hoje de gasolina 8 anos atrás, há 12 anos atrás, melhorou e tudo mais. E aí se escuta alguns índices de inflação, eu vi que agora a inflação acho que vai ser negativa. Tá, tudo bem, cara. Na média pode acontecer, mas para quem come na rua não é assim. E aí você fala, mas para quem paga? Não, para quem trabalha. Não é assim que acontece, porque quem trabalha não repassa. O cara não consegue fazer o repasse. Há um mês e pouco atrás, teve uma geleira no Chile e a salmoneira ficou até o teto entupida de neve. Não tinha como pescar. Não tinha. Quarta-feira. Na quinta-feira eu falei com o pessoal da Mare Rio. Ele falou, não está pescando. Você vai pegar, puxa agora porque vai subir. 50 e 48, alguma coisa assim, o salmão inteiro. Nesse cliente usa em média 20 caixas por semana, faz na prancha. Falei, pega mais salmão que vai subir. Está acontecendo isso. Tranquilo, 25 caixas, pegou 25 caixas. Segunda-feira, 48. Segunda-feira, 65. Não, segunda-feira, 80. E aí? Você pagava 48, velho. O que você faz com a tua refeição? Gente, é o seguinte. Lá no Chile, teve uma salmoneira. Cheirou o negócio lá, então só por isso, hoje você não paga 50, hoje você paga 90. Hoje você não come salmão. Ou decide o que você quer fazer. Não existe isso. Ele vai lá na tua margem, no teu resultado e dá uma mordida. Isso, bem forte. Mas se aconteceu isso no Chile, talvez essa friaca venha para cá. Aí ela chega, você escuta falar, nossa, em Santa Catarina nevou. Pode esperar, irmão, mais 3 a 4 semanas você vai ter impacto no tomate, na verdura. Isso vai acontecer. Porque condições climáticas vão mudando. E aí se você é uma pessoa alienada, simplesmente só faz o pedido, não interage com o teu fornecedor, não compra, não busca não acredita, não tem fornecedores de qualidade para você poder acreditar numa conversa sincera com o cara. Paga para trabalhar. Então resumindo, a primeira pergunta, como é o negócio para tocar um buffet? Buffet, controle, envolvimento com toda a cadeia, desde a compra, uma boa compra, a um bom controle de desperdício e reaproveitamento. Nesse meio tempo, controla o estoque, controla o inventário, conta antes, conta depois, olha como é que isso tudo está.
E aí é lógico, aí você vai profissionalizar isso depois. Cria processo. Sempre. Sai do depósito com requisição de matéria-prima. Lança essa movimentação. Estoque menos todos os lançamentos, quanto eu tenho que ter? Então não é só o estoque final, é o estoque final sendo auditado pelas requisições abatidas. Então, mas o cozinheiro não teve acesso. O cozinheiro não, mas teve mais gente que entrou lá. Ele roubou? Não, velho. Pode entrar no rato, pode ter caído, pode ter acontecido. Ficado fora da geladeira, ser descartado às vezes até por insegurança, né, do colaborador, que descartou ali. Joga fora antes que o homem veja. Exatamente. O homem não pode ver. Então assim, isso acontece, é lógico que acontece. Acontece todo dia. E aí o que você tem que ser? Amigo desse camarada lá, fala, não, velho, pesa, me passa. Porque no final do mês, quando der diferença, eu só quero saber onde é. Só não quero fazer papel de bobo, achar que eu estou fechando com 20 positivo e no final da minha operação ele tem por mais 5 para poder pagar as contas. Eu só não quero isso. Então é controle. Os outros são assim, todos são assim. No nosso ramo, de qualquer ramo de transformação, de indústria, é processo. Né? Criou o processo, validou ele, testou, está funcionando redondinho. Daí para frente, a dificuldade inicial da mudança do hábito, que isso é o caos. É você não fazer e começar a fazer. Esse é o problema. Agora, quando você entra num lugar onde já acontece, você tem outra opção. Você começa do zero. Né? Você tem ali um reset ali no cérebro, entra. Como é que é aqui? Ó, aqui é assim. Você começa, primeiro dia, terceiro, quinto, no 10º dia, você já entrou no fluxo. Tá normal. Então, de novo, lá atrás é o papel do dono, não é ir lá e brigar na ponta com quem não faz. É fazer devagar, fazer um processo lento de treinamento, conscientização de, você está pesando isso por tal razão. Pesa? Não, a pessoa precisa entender. Quando ela entende, ela pesa. Que não é uma exigência sem sentido, né? Tem que mostrar o propósito. Né? E aí você consegue, com essa brincadeira toda, mudar a cultura da empresa, mais importante. As pessoas que fazem sabendo por que tem que fazer. Quando vê alguém que não está fazendo, sabe que vai afetar o trabalho dela, então não vão aceitar. E aí a coisa vai fluir. O problema é que toda mudança, ela é traumática. Ninguém gosta. Eu costumo dizer assim, você vai lá e tem a triste sorte de acertar os números da Mega Sena. Deu 40 milhões. Pode ser 30 também, acho que está tudo bem. Tá bom, né, por moço? Aí você vai lá, compra a casa do seu sonho, o carro do seu sonho, tudo torra o dinheiro, sonhava e tal. Aí você contrata a melhor arquiteta, aí ela faz aquele negócio. Aí, mas vai chegar um dia que você precisa entrar nessa casa. Você mora em uma outra. Você ganhou na Mega Sena. Fez tudo que você queria do melhor, precisa se mudar. A hora que o caminhão chegar para pegar só o básico, aquele que é de vínculo afetivo, o que você fala? Puta, mudar é um saco. Ô louco, velho, sério isso? Você não aceita a mudança. A mudança não é agradável. Você está indo para o melhor, mas assim, para o melhor impossível. E você não vai ficar contente no dia da mudança. Porque não, a mudança é traumática, né? Todo mundo tem. O ser humano tem essa resistência à mudança, né, cara? De todos os gêneros, né? Comprou o carrão, foi lá vender o teu, o mais simplesinho, você precisa reconhecer firme. Alguém te liga e fala, nossa, lembra, você é milionário, você ganhou na Mega Sena. Tem que ir lá no cartório. Puta, que saco. Processo. Então assim, as pessoas não aceitam. Ainda que seja pro melhor impossível. Mudança é sempre desagradável. Então implantar isso, por bem ou por mal, vai ter que acontecer. E aí depois você vai ver que a coisa é muito simples. Ela vai espelhando um mês no outro, e aí você começa a dominar. Chega uma hora que, se você falar, eu nem vou fazer inventário esse mês, tá tudo bem. Você vai olhar para o seu estoque, para os seus números, você já entendeu o que está acontecendo. Viu? Esse negócio de mudança ser desagradável, na verdade, é um paradoxo tremendo, né? Porque nós vivemos num mundo em constante transformação,
o André de hoje certamente não é o André de ontem. O rio que passou ali do lado agora, ele não é o mesmo rio de ontem. O de ontem já foi embora e tal. E mesmo assim a gente está em constante transformação e não aceita, né? A gente quer sempre... A nossa cabeça sempre nos leva para um ninho confortável onde a gente está ali tranquilo. Fatal. Né? Você muda diariamente porque é necessário, mas Sim. quando alguém falar para você, você muda mais um pouco, aí ficou mais chato. Ficou mais chato. Porque pediu para você mudar. Ou não estão satisfeitos com nada. É difícil, cara, a mudança é complicado. Mas, assim, restaurante, padaria, conveniência, sorveteria. Se você quer entrar no negócio e não quer ter controle, então não abra. Cara, presta um concurso público. E vai ser feliz tranquilinho ali você não vai precisar ter... Vai trabalhar para alguém. Exato. Porque, caso contrário, não existe uma forma de você chegar no final do mês e olhar para um resultado negativo, 0-0, positivo, e saber se aquilo é verdadeiro. Sem controle. Eu disse do concurso público não porque é mais fácil e tal, não, nada disso. Lá vão ter outros desafios, só que não vão ter os desafios que são inerentes ali ao seu dia a dia, que a responsabilidade daquela gestão, daquele negócio ali não é sua. Outra rotina. É outra rotina. E aí é o que você falou, independente da sua escolha, todo lugar tem os seus espinhos. Todo lugar tem os seus espinhos. E aí assim, os excelentes profissionais entenderam. Sim. Foram lá e passaram por cima daquilo. Os mais ou menos que a gente cruza por aí não querem entender. Agora depende também, né, André? Para que lado que você está olhando, né, cara? As dificuldades, elas estão aí todos os dias, né? Todo dia um desafio, todo dia uma dificuldade nova, uma dificuldade diferente, né? Uma novidade, apesar de você, às vezes, ir para o mesmo lugar, você trabalha num determinado lugar, você tem um trajeto e tal, mas, cara, todo dia aquele trajeto, ele é diferente. As pessoas estão ali, estão cruzando com você ali, um carro que atravessa na sua frente, todo dia é diferente. Então, todo dia tem uma dificuldade, todo dia tem um desafio. E a gente precisa aprender, né, em olhar para um lado menos pior, né, meu? Porque se você ficar olhando assim, se todo dia é um desafio, que merda, eu vou ficar em casa e tal. Não, se você olhar pro lado ruim da coisa, não dá vontade mesmo de você sair da casa, de sair da cama, né? Se você olhar pro lado bom da coisa, porque se você sair, você vai ter esses desafios, vai enfrentar esses desafios. Por outro lado, você acaba se tornando uma pessoa mais forte, mais resiliente, com melhores resultados, e começa a refletir de uma forma diferente na sua vida. Eu costumo dizer, né, os pensamentos que você incute na sua cabeça geram sentimentos no seu coração. E esses sentimentos, munidos então somente desses sentimentos, que você vai desenvolver ações, e aí essas ações vão te dar os resultados que você tem, na verdade. Às vezes não é nem o que você espera, mas é que às vezes você quer um resultado positivo, fica alimentando os seus pensamentos, sua mente com pensamentos negativos, os sentimentos vão ser negativos, as ações vão ser negativas, e como que você quer resultados positivos? Não tem jeito. No final dessa equação, os resultados serão negativos, né? Exato. Não que, se fica falando disso aí e dá a impressão, parece que você quer dizer que é só pensar positivo que as coisas acontecem. Não. Mas se você pensar negativo, vai piorar. Bom, André, muito obrigado pelo dia de hoje. Foi muito bom, muito produtivo. Obrigado por mais um episódio aqui comigo. Espero que você... Aqui é sua casa. Pode vir quando você quiser, nos estúdios Papo Gourmet. Pode vir aqui. Fique à vontade, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like aí, meu. Tira o dedo aí do bolso aí. Dá um like, isso não te custa nada, aliás. É de grátis. Só uma pequena mudança no hábito. pensa positivo, pensa positivo. Agora você dá um like aí, compartilha com quem você acha que merece receber esse resultado. Nós estamos aqui gratuitamente oferecendo conteúdo de qualidade para contribuir com o desenvolvimento de pessoas que tocam uma operação de alimentação. Boa. Valeu? Tamo junto. Valeu, nego. Tchau. Vamos lá.